Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma muito leve. Não quero aqui pesar a vida de ninguém, até porque a gente já tá com a vida bem pesada por um monte de outras coisas e demandas, mas sem deixar de ser realista. Então, não temos aqui passadinha de mão na cabeça, não temos aqui você tá certo, você tem a razão. Às vezes aqui vai ter um confronto, às vezes aqui eu vou precisar olhar pra você e dizer assim: segura a tua bolinha porque ela tá um pouquinho alta demais. O meu nome é Andréia Chociai e no meu Instagram e TikTok, @AndréaChociai, você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim, ter acesso a outro tipo de conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão adorar, então aproveita e já me segue por lá. No tema de hoje, é um confronto até pra mim. Mais um confronto com a Andréia das antigas, assim. A Andréia que achava, assim, que tudo era sobre ela. A Andréia que achava que o mundo lhe devia algo, que estava cercada de idiotas incompetentes e que só ela era produtiva. Uma Andréia que beirava arrogância e soberba porque se achava demais. E aí você fala assim: não, mas eu não sou essa pessoa. Será? Será que a gente não é um pouquinho? Aí a maturidade, ela tem essa leveza, ela tem esse quesinho de você olhar e nem me envergonho, obviamente, e eu acho que um dos sinais, eu acho, mais dessa vergonha é não querer ser essa pessoa e batalhar muito para não ser essa pessoa. Mas é uma certa leveza, por exemplo, de falar isso aqui pra vocês sem ficar tentando me omitir, sem tentar, nossa, foi sempre perfeita, foi sempre... Não. Não, perfeita também não vou ser, não tenho nenhuma pretensão. E sabe, eu digo que nunca uma pessoa tá 100% sábia, a gente tá sempre aprendendo. E antes da gente continuar, precisamos falar de nosso parceiro oficial aqui, a dona Insider, com seus tecidos tecnológicos, os seus tecidos minimalistas, os seus cortes muito bem feitos, tecidos que são feitos para durar. Preciso avisá-los que até o dia 31 deste mês, 31 de outubro, a Insider estará com a sua... Ela antecipou a Black November, já saiu na dianteira para você aproveitar descontos no site que, com o nosso cupom ADULTA15, tá? 15% de desconto, mais os descontos que vão estar no site devido ser esse período de Black November mesmo, podem chegar até 40% de desconto. Ou seja, tem peças ali que, usando o nosso cupom, mais o desconto que já está no site, você pode pagar quase a metade dessa peça. Então, Tech Shirt, que é uma blusinha que eu sempre uso, primeiro porque ela é básica, ela não amassa, ela não desbota, ela não dá bolinha, ela não fede. Essa aqui, gente, é minha maravilhosa, eu amo de paixão. A Texture Vest, a Future Form, que são essas blusas mais assim, poxa, eu posso usar para um happy hour, eu posso usar para um trabalho, eu posso usar no meu dia a dia, com esse tecido que não vai te esquentar, não vai te assar, porque eles têm essa tecnologia de fazer uma boa troca de calor. E também não fica aquela cara de blusinha. A Tech Shirt, por exemplo, ela não tem cara de blusinha, ela tem um caimento maravilhoso. Eu uso, inclusive, ela para sair. Então, não percam, é somente até o dia 31, depois o nosso cupom volta a valer outra porcentagem de desconto, mas agora, no período de Black November, em outubro, até dia 31, 15% de desconto com Adulta 15 e com descontos cumulativos do site, podendo chegar até 40%. Deixarei aqui embaixo o link para vocês darem uma sapeadinha. Se já tem aquela peça que você está namorando, aproveite, porque algumas cores já não tem mais no site. E aí não vai deixar para novembro, né? Novembro a gente compra outras coisas. Outubro agora é dia de se vestir bem. Mas vamos lá, então, para nossa pautinha. Trouxe até aqui um cafezinho para acompanhar, porque me aconteceu um episódio há algumas semanas e me fez pensar muito, me fez ter vergonha de alguns comportamentos que eu já tive, porque eu vi refletido nisso. E aí eu fiquei pensando principalmente no trabalho,
como como a gente quer deixar claro para as pessoas, ou como a gente não tem um cuidado com a nossa comunicação. E aí, quando a gente vai lá pro início, quando eu disse que eu era uma Andréia impaciente, arrogante, soberba, uma forma de deixar isso muito claro, era na minha comunicação. Quando a gente fala de comunicação, a gente está falando principalmente para nós, seres humanos, da comunicação falada. Nós temos a comunicação escrita, que é falada e escrita é a comunicação aqui verbal, tá? Ou eu tenho a comunicação não verbal, tá? Então, verbal é eu escrever algo, eu falar algo. Então, eu estou usando ali palavras para falar com essa pessoa, tá? Seja na minha boca, seja na minha escrita. Lembrando que a gente vive numa era de internet, muito se é escrito. E eu tenho a minha comunicação não verbal, que é aquilo que o meu rosto mostra, a minha postura mostra, algumas ações, tipo, tô lá conversando com uma pessoa, de repente eu levanto da mesa do nada e vou embora. Eu deixei ali claro que não quero mais conversar sobre isso, estou incomodada com isso. Por exemplo, posição das minhas mãos. Se estiver no meio da sua fuça, provavelmente eu não gostei daquilo que você falou. Obviamente não, gente, sou contra a violência, eu sou muito da paz. Mas lembrando que a gente pode ser, inclusive, muito violento com as palavras. Então, eu tenho esses dois tipos de comunicação. No trabalho, não vou falar aqui relacionamento, tá? Eu vou falar trabalho. Muito especificamente do trabalho. Eu tenho como fazer com que a minha comunicação ela seja uma comunicação suave, mansa, apaziguadora, pacificadora, ou eu tenho como fazer a minha comunicação ser irritante, ser uma comunicação agressiva, ser uma comunicação violenta. A verbal ou a não verbal, eu tenho como fazer isso. Eu tenho como deixar isso muito claro. Tá? Quando geralmente eu estou em lugares, em empregos, em trabalhos, que eu possa estar cansada, que eu possa estar decepcionada, que eu possa estar sobrecarregada, que eu possa já não estar mais querendo estar lá porque eu não me vejo mais nesse lugar, porque eu não gosto mais desse salário, ou porque eu ainda por algum motivo não estou conseguindo sair. É comum, não estou dizendo que é certo, mas é comum que a gente queira deixar isso claro em todo tipo de comunicação que a gente vai fazer, tá? Então, por exemplo, quando eu trabalhava num lugar, e eu sempre tive essa pegada de ser muito prática, muito resolutiva, muito, cara, vamos focar no trabalho, sabe? Principalmente no home office, eu acredito que como não tem aquele convívio, era meio que assim, cara, a gente vai se comunicar para trabalhar, a gente vai se comunicar para tirar uma dúvida, a gente sem enrolação, né? No meu perfil, lógico, não tá certo, ser 100% certo, mas eu era muito voltada para tipo assim, não faça rodeio, fala diretamente. Hoje eu entendo que muitas pessoas não são assim, elas precisam ter aquela small talk, principalmente brasileiros, tá? Quando você vai trabalhar na gringa, você vê que eles são muito seca, tipo, oi, tudo bem? O trabalho é esse, a gente tem que fazer isso, piriri, pororó, tchau. Não quero saber o que você fez no final de semana, não quero saber o que você fez no churrasco da tia Lourdinha, não quero saber nada, tá? Mas nós brasileiros temos essa cultura, então em alguns lugares você vai ter que ter aquela small talkzinha. Ai, final de semana, nossa, tá calor, tal, olha essa chuva, tal, apagão em São Paulo. A pausa aqui pra quem tá só me ouvindo é o meu cafezinho com leite condensado que não pode faltar. E aí o que acontece? Quando eu tava nesse lugar,
principalmente no home office, como você não tá ali diariamente com a pessoa, ela não está te analisando por completo, talvez às vezes ela só tenha a mensagem para falar ali com você. Esse meu caráter muito resolutivo deixava a minha comunicação muito prática. Então, às vezes era assim, bom dia, você viu que tá. Isso é uma coisa, isso é uma pessoa prática. Talvez é uma pessoa que não vai fazer ali tantos rodeios, mas ela vai ir mais direto ao ponto. Acontece que tem muita gente que disfarça a praticidade, a resolutividade, se é que essa palavra existe, usa disso como uma desculpa para ser grosseira, para ser desnecessária e para deixar claro que ela está incomodada com algo. Ai, Andréia, na cara não, para não estragar o enterro, não bate assim, não dá uma tamancada muito no meio da fuça assim. Eu sei que algumas pessoas vão dizer, não, isso é o que falam, mas na verdade é porque eu sou muito resolutiva e eu sou muito prática. Não, é só meu jeito de falar. Sabe por que eu sei? Porque eu sempre usei isso. Andréia, precisa, eu sempre ouvi muito assim, ó, você precisa adoçar a sua fala. E aqui entendam fala verbal, não verbal, escrita, falada. Andréia, você precisa adoçar a sua fala. Andréia, você precisa adoçar a sua fala. Porque eu era extremamente agressiva. Mas em alguns casos, era muito intencional. E é dessas coisas que eu me envergonho muito. De ter usado a minha comunicação para ferir pessoas. Para deixar claro alguns incômodos. Para deixar nas entrelinhas que eu não tô satisfeita, eu não tô gostando, eu tô irritada, eu tô puta, E eu usava dessa comunicação. Maicon, por exemplo, e aqui eu sinto... Gente, esse tinha que ser Descobrimos, eu e Maicon. Mas a minha leitura que eu faço Maicon, não vou deixar ele falar aqui não. Maicon, por exemplo, ele é o cara que usa o silêncio para te ferir. Até o silêncio pode ser usado como uma ferramenta de agressão. Então tem vezes que ele faz aquele silêncio proposital que me mata, que regaça comigo, porque eu sou a pessoa da fala, de botar pra fora. Então ele sabe disso, tá? E me aconteceu um fato, há um tempinho aí, de estar num grupo de pessoas, falar algo ali, certo? E vir uma pessoa em seguida, tipo, não é assim. Bem, quero entrar em detalhes, mas era basicamente tipo, você falou merda, ou cala a boca, ou tipo, quem é você para opinar aqui? E quando eu li aquela mensagem, né, num primeiro momento, obviamente eu fiquei extremamente emputecida, mas num segundo momento, obviamente aquilo me fez olhar pra mim e eu falei, cara, como eu já fui essa pessoa? Como eu já fui essa pessoa de, às vezes, assim, não gostar de alguém, tá num grupo, assim, e toda vez que a pessoa tentava falar, eu cortava ela. Às vezes, pessoalmente, a pessoa falava, eu olhava, tipo, hein, não sei o que, e fazia questão de deixar claro pra aquela pessoa que eu não queria que ela falasse, que eu não queria que ela tivesse voz. Ou às vezes no grupo lá do WhatsApp, a pessoa falava, eu ignorava completamente e jogava outro assunto. Ou como eu e o amigo Daniel, que sempre me ouve aqui, inclusive ele vai saber disso, que a gente fala que às vezes a gente vê os e-mails assim, que a pessoa pergunta a mesma coisa assim, que a gente já falou anteriormente, como falei no e-mail anterior, e formas que a gente gostaria de responder esses e-mails. Então percebam que em alguns momentos você vai ser muito intencional para machucar as pessoas com a sua comunicação. E qual que é o grande problema com isso, né? Primeiro é você machucar pessoas. Primeiro é você ferir, agredir a pessoa. Porque eu me lembro que a hora que eu li aquela mensagem, eu falei, caramba, que tapa, que desnecessário. Assim, eu falei, nossa, assim, uma violência gratuita.
assim, malemar conheço a pessoa e tal. E o segundo momento é que quando a gente age dessa maneira, cara, a gente está falando muito mais sobre nós do que sobre a pessoa, principalmente no ambiente de trabalho. Galerinha, quando você está num ambiente de trabalho, você está emitindo sinais e mensagens o tempo inteiro, tá? Você está emitindo mensagens de como você trabalha, você está emitindo mensagens de como você lida com pressão, você está passando mensagens do seu nível de comprometimento o tempo inteiro, mesmo você não querer, elas estão todas nas entrelinhas e todas estão sendo observadas por alguém, sempre, sempre. Não, mas não tem ninguém superior a mim. Tem sempre alguém observando o seu jeito de trabalhar. Porque a gente tem as nossas habilidades técnicas, mas nós também temos as nossas habilidades sociais. E tô aqui para dizer que no pós-pandemia as nossas habilidades sociais foram tas cucuia. Não sei se a gente ficou muito tempo sozinho, se a gente desconfiava até da sombra, qualquer espirro era uma sentença de morte do nosso lado, se a gente se isolou tanto que entrou numa fobia social. O fato é que as pessoas estão o tempo inteiro nos analisando e hoje sim a nossa habilidade social conta. Conta a forma como você responde mensagens. Conta como você puxa a orelha de alguém. Conta como você reage quando puxam a sua orelha. Conta. Sempre contou. Mas hoje eu acredito que conte muito mais. E quando eu tenho esse tipo de reação, quando eu quero e deixo claro, porque você acha que não, mas você está deixando claro que você quer ferir e agredir alguém. Às vezes você manda no grupo diretamente para uma pessoa. E isso pode, assim, afetar uma cacetada de pessoas em volta. Quando você quer deixar claro na sua comunicação, principalmente quando você faz de forma indireta, que você está incomodado, que você não gostou, que você não gosta de uma pessoa, a presença da pessoa estar ali, você está sendo observado por isso. É triste, porque daí eu levantava a bandeira. Vocês se preocupam muito com a forma que eu falo, vocês têm que se preocupar com o contexto do que está sendo falado. Obviamente, tem pessoas muito dodói, tem pessoas que é necessário, assim, para elas o bom convívio demanda um bom dia, tudo bem, um emoticon nas palavrinhas, os emojizinhos, aquela pessoa que dá um sorriso para falar algo. Tem sim as pessoas que se afetam muito com isso. E nós vivemos em sociedade e uma habilidade social nossa é ser este camaleão de perceber, bom, com essa pessoa aqui, talvez eu tenha que falar de um jeito mais lento, talvez com essa pessoa eu tenha que falar de um jeito mais brando, talvez o uso de um emoji sorrindo aqui dê uma adoçada no que eu estou falando, quando eu não quero afetar alguém. O problema é a nossa intencionalidade em ferir pessoas com a forma com que a gente fala, a comunicação não verbal, porque eu era a pessoa, quem tá assistindo o vídeo aqui vai entender melhor. Mas a gente tava aqui, ó, tava tendo uma reunião. Se alguma coisa fosse falada que eu não gostasse, eu já ia ficar. Olhava pro relógio, olhava pra cima, bocejava, virava o olho. Porque eu queria deixar claro que eu não gostei do que estava sendo falado. Ou seja, eu estava me comunicando. Lê do engano você achar que... Ai, não, é minha cara. Não, não, não. Você está comunicando, você quer comunicar algo. E essa foi uma das coisas que eu aprendi a duras penas. Primeiro, porque quando eu uso da minha comunicação para ferir alguém, a primeira merda é você já tá ferindo essa pessoa. Tá? Mas a pessoa merece, mas... Cara, poxa, podendo, tu vai ficar devolvendo a mesma moeda?
Ah, você vai ficar baixando o mesmo nível da pessoa. Ai, mas, a não ser que seja, porra, uma puta agressão, não sei o quê, mas, sabe, às vezes uma coisinha que a pessoa falou, não gostou, e aí, nossa, você tem um ego tão frágil que tem que devolver sendo grossa, mandando uma mensagem desnecessária. Você sabe? E o segundo ponto que eu vejo muito é como você se torna vulnerável. Porque o que acontece? Como eu era essa pessoa, ai, porque eu sou muito transparente, ai, porque eu não consigo controlar as minhas feições. Qual que era o grande BO com isso? Nossa, eu super defendi isso muito tempo, mas depois eu fui entender que este fato de ser uma pessoa mais transparente me deixou muito vulnerável para as pessoas. Por quê? As pessoas conheciam completamente os meus gatilhos. Eu dava munição na mão das pessoas para elas saberem como me irritar, como me tirar do sério, como me humilhar, porque eu deixava claro. Hoje eu luto muito, e é uma luta diária, para que as pessoas não me leiam tão facilmente. Eu mostro, por mais que vocês falem, nossa, mas você conta tanta coisa, você se expõe tanto, mas até a minha exposição aqui é controlada. Tem muita coisa que eu não quero que as pessoas tenham certeza, eu quero que elas fiquem na dúvida. É o descubra. E essa é uma das coisas mais inteligentes a serem feitas, principalmente no ambiente de trabalho. Porque hoje eu olho para trás e vejo que, primeiro, não ter controlado a minha comunicação me colocou em muitos maus lençóis. Afetou pessoas que não eram para afetar. Eu perdi oportunidades imensas na minha vida porque eu fiquei vista como uma pessoa rude e grosseira. As pessoas tinham medo de falar comigo. As pessoas tinham receio de me perguntar alguma coisa. Eu deixei marcas que hoje eu não gostaria de ter deixado. E aí eu vou falar que uma grande amiga me falou assim, ai, mas Andréia, a gente tem que se impor, porque senão as pessoas, elas nos desrespeitam. Eu vou falar um negócio, é triste o que eu vou falar pra vocês. Mas quando a pessoa tiver que te desrespeitar, primeiro o fato dela decidir fazer isso, te desrespeitar, pra ela, qualquer limite imposto, qualquer coisa que você tenha colocado como limite, ela não vai respeitar. Grite você ou não, se posicione você ou não, o abusador, o desrespeitador, ele vai fazer. É a mesma coisa que dizer assim, não, eu vou usar a roupa comprida porque daí não vão mexer comigo na rua. Não, o escroto ele vai mexer com você usando uma burca. Porque é da pessoa. Então parem com essa necessidade adolescente de todo mundo precisa estar sabendo que eu estou desconfortável com algo. Todo mundo precisa ficar sabendo que eu não gosto de fulano. Todo mundo precisa ficar sabendo se eu estou feliz ou não com essa decisão no meu trabalho. O Michael é muito assim, né? Eu puxo muito a orelha dele, porque ele é a pessoa que, por exemplo, assim, eu já falei isso, já dei isso em outro episódio, que se ele não gostou às vezes de algo num grupo lá que estava sendo falado, ele saía do grupo. Ele não falava nada, ele saía do grupo. Mas vocês entendem que hoje até sair de um grupo é uma comunicação? Tanto que tem gente que vem conversar. Mano, aconteceu alguma coisa e tal. Hoje pra você sair de um grupo é como sair de uma seita, né? Você tem que provar por A mais B por que você não quer mais estar naquele grupo. Tem que deixar claro, não é nada com ninguém, gente. Ó, até deixar de seguir é uma comunicação. Então, meus amores, adossem a fala de vocês. Ai, Andréia, mas eu sou assim. É, Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim. Não vai evoluir na vida. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser passivo, que a gente tem que mudar 100% a nossa comunicação. Mas no trabalho, isto é uma habilidade. Habilidade.
E a habilidade não necessariamente é um dom, você nasceu com. Tem que desenvolver, tem que treinar, tem que ter inteligência emocional para saber se comunicar de uma forma clara, respeitosa, até mesmo quando eu vou impor uma satisfação. Senão, desculpa, mas vocês não estão prontos para a vida adulta. Gente, a vida adulta geralmente é você, inclusive, ter que conversar com gente que tá pisando seus cabos mental, que tá com o pé nos teus cabos, te deixando louca, e manter a compostura. Esta é uma Gente, eu bato nessa tecla tem muitos anos. Saber se comunicar é uma habilidade. E é algo que eu fico muito triste comigo, porque eu demorei demais para aceitar. Porque eu sou teimosa, taurina teimosa, insuportável. Eu beiro a coisa terrível de ser teimosa. Não, porque pra mim tem que ser assim. Porque a pessoa tem que saber que me ferrou. A pessoa tem que saber que eu fiquei desconfortável. Porque a pessoa tem que saber. Porque eu vou deixar claro. Seja numa indireta, seja no meu corpo, seja numa mensagem, eu vou deixar claro. Porra, chama essa pessoa. Você não é valente, então chama essa pessoa de... Porque eu acho assim, a pessoa ela quer deixar claro o desconforto, mas ela não quer peitar a pessoa. Chega na pessoa e fala: ô fulana, não gostei daquela sua mensagem, achei ela meio agressiva, você tá com algum problema comigo? Aconteceu alguma coisa? Ou como no caso dessa pessoa, que foi extremamente desnecessária no grupo, eu simplesmente cortei a pessoa. Eu cortei. Eu não faço nada pra pessoa. Tenho educação, eu cumprimento, mas assim, antes eu forçava até uma conversa, né, assim, fazia ali tentar uma aproximação, agora eu não faço mais nada. Eu simplesmente dei o afastamento físico e emocional da pessoa. Mas não precisei ir lá no grupo e revidar. Não. A pessoa sabe. Ela sabe. E é ela que tem que saber. Vai escrever. Primeiro, gente, dica assim, ó, que me salva muito. Não responda imediatamente. Não responda imediatamente. Eu tenho um grupo comigo no WhatsApp que ele chama Bloco de Notas. E ali é onde eu coloco, às vezes, quando eu tenho ideia de vídeo, um boleto que eu tenho pra pagar. E ali eu escrevo mensagens. E eu escrevo mensagens muito duras e muito rudes, tá? Escreva mensagem. Tipo, a pessoa mandou algo ali pra mim que eu tenho que responder ela, eu vou lá no bloco de notas e quando eu acabo, eu olho, eu releio a mensagem e aí eu vou lá e respondo a pessoa. Beleza, vou ver aqui e te aviso. Porque eu já botei pra fora. Eu já explodi. Mas não com a pessoa. Eu fui criando algumas dinâmicas para melhorar essa minha comunicação. Então hoje eu não respondo, tanto que eu tirei todas as notificações do meu celular, só vibra o meu celular notificações do Maicon. É a única notificação no meu celular tem isso. Eu só do Maicon, ligação, mensagem que chega em tempo real. O resto eu tirei todas as notificações, meu celular tá sempre no não perturbe. Na parte profissional, obviamente, isso foi um grande privilégio ter a Rafa hoje comigo, que é essa pessoa que faz porque acredite, ali no atendimento, vem gente muito grosseira, gente que questiona, que nesses dias ela tava me contando, que veio uma pessoa... quero saber da consultoria. Aí tal. Aí ela foi lá, respondeu, tirou a dúvida. Tá, mas qual que é a formação da Andrea? Aí tá, mas qual que é a formação dela completa? E ela ali falando, tá, vamos agendar? A pessoa nunca mais respondeu. Então são pessoas que elas vêm pra agredir, pra colocar suas frustrações. A outra uma vez escreveu, apagou e depois veio cobrar que a Rafa não tinha respondido, mas ela tinha apagado a mensagem. Muito desaforo, muito, muito. O que foi esses dias que ela me contou que veio uma menina que... o número lá no meu Instagram é só pra agendar a consultoria, tanto que fica com a Rafa. E a menina veio: oi, André, adoro acompanhar seus vídeos, me ensina como que você edita seus vídeos? E a Rafa explicou: olha, isso é só pra consultoria e não sei o que, você quer agendar. Não, eu quero que ela responda o que eu perguntei. Esse nível, assim. Então hoje eu tenho o privilégio da Rafa
no atendimento ali, tadinho, ela sabe se comunicar muito bem. Ela fazer esse entre-meio, até com marcas, às vezes as pessoas são meio sem noção e tal. Então, eu tenho esse privilégio. Mas eu fui aprendendo, principalmente, me blindar para nunca responder de bate-pronto, nunca responder de imediato e sempre reler. Porque o que acontecia? Eu virava uma máquina, né? No texto ou eu nem respirava, às vezes eu nem entendi direito e eu já começava. Porque, gente, mensagem escrita, quem dá o tom é você. Quem dá a emoção é você. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vibe enquanto tá lendo aquilo. Porque tem coisas que eu li no ódio, coisas que depois eu li estando muito normal, num dia feliz, e aquilo não tinha agressão nenhuma e eu fui agressiva à toa, tá? Mas principalmente ambiente de trabalho. Meus amores, olha, não façam como eu, assim, de bater cabeça por tanto tempo. Aprendam a controlar as expressões. Tá difícil, tá numa reunião, que tem uma pessoa lá, sei lá, que você não suporta muito, que ela tá falando merda, que ela tá... Cara, vai fazer xixi. Gente, deixa eu só atender uma ligação, sai um pouquinho de perto, abaixa a cabeça, não deixa as pessoas verem tua feição. Porque por muito tempo eu achava legal as pessoas falarem: ai, nossa, eu vi sua cara na reunião e você tava puta. Não, isso não é legal. Não é legal. Não é legal pra você. Não é pros outros, mas principalmente pra você. Porque, primeiro, os fofoqueiros estão esperando você ter alguma reação e ver essa sua cara para depois ficar comentando. Segundo, tem gente te analisando e te observando. E terceiro, as pessoas vão saber os seus gatilhos. Elas vão saber como te tirar do sério. E isso é uma ferramenta muito poderosa na mão de gente escrota. Não dê essa munição na mão deles. Não dê. Prestem atenção na comunicação verbal e não verbal de vocês. Tá com dúvida numa mensagem? Pede pra alguém dar uma olhada. Às vezes eu mando pro Michael. Michael, tá muito rude? Tá muito seco? Tá muito grosso? Dá uma lida pra mim. Ou às vezes eu respondo e aí depois eu dou uma lida e eu falo, mas eu não tô brigando não, tá? É só meu jeito aqui, eu escrevi meio rápido e tal. Então assim, cuidem. Comunicação é pra ser cuidada. Ela é pra ser prestada atenção. A gente tá nessa era de responder tudo on time, tudo muito rápido, tudo na hora. Mas às vezes, se você é uma pessoa que, como eu, tem problema na comunicação, uma comunicação mais dura, agressiva, violenta, tomem mais cuidado. Respondam mais devagar. Leiam e releiam 1, 2, 3 vezes. Porque às vezes a gente também não tá sabendo passar a mensagem. Não sabe por que tanta porta tá fechando na nossa frente. Sendo que às vezes é só essas correções no tipo de comunicação e como as pessoas estão lendo a gente. Gente, isso é habilidade social. Mas não... mas é o que é. Mas é o mundo. Assim, é isso. Cuidem da comunicação de vocês.